Oi, gente. Hoje eu vim trazer para vocês um assunto polêmico que ninguém conta. Normalmente as pessoas participam dos processos seletivos sem saber quais são as exigências psicológicas da vaga de comissário, né? Da profissão de comissário. É muito mais do que uma vaga. É todas as exigências que são de extrema importância durante o processo seletivo que eles vão estar avaliando e durante a sua vida, né? Os requisitos psicológicos que você vai precisar ter funcionando bem para poder atuar lindamente como comissário. E aí, vamos comigo? Bom, então nesse momento eu vou pedir para que se você ainda não é inscrito, você se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, curte e compartilha com aquelas pessoas que têm interesse nesse assunto, tá bom? Obrigado, vamos lá começar. Denise Penteado, para quem não me conhece, para quem é novo no canal, então eu sou diretora de RH da ProFlight, formada em psicologia, trabalho há muitos anos com processo seletivo para aviação, né, focado em processo para comissário de voo. Então, tudo isso que eu vou contar para vocês hoje é fruto de uma experiência aí de 22 anos, inclusive junto com companhia aérea. Então, tudo isso que eu vou contar para vocês, as companhias aéreas, elas escondem. Inclusive, muita gente que fica dando curso de processo seletivo aí pela internet afora vai me xingar, porque eu vou contar um monte de coisa que normalmente ninguém fala, ninguém sabe, ninguém discute. Então eu vou dar uma lista de exigências psicológicas e mentais e vou comentar todas elas. Então vai ficar claro para todo mundo o que está faltando na sua performance ou na sua terapia aí para você adquirir e ter certeza que você vai conseguir então ter sucesso em tudo isso. Vamos começar? Bom, são muitas, tá? Então algumas eu vou ter que ler porque é muita coisa. Primeira coisa, capacidade de tomar decisões. Como é que é você na sua vida? Você sabe o que você quer? Você sabe decidir coisas bobas do tipo você sai para jantar com os amigos, todo mundo, eu quero isso, eu quero aquilo, e você sempre é aquele que fala, o que vocês decidirem para mim tá bom? Ou você é aquela pessoa que tem a sua vida planejada, que toma as suas decisões sem precisar muito de conselho dos outros, né? Isso é uma característica muito importante, a capacidade de tomar decisões, porque isso significa que você tem um nível de amadurecimento, que você tem uma personalidade bem desenvolvida, e que você não vai ficar na dúvida na hora de ter que agir na sua vida e nas situações de emergência. Por que todas essas características são importantes? Porque a bordo da aeronave você vai ter que lidar com gente. Então tem todos os requisitos técnicos, que são os primeiros socorros, como lidar com a aeronave que você está voando e tal. Mas o grande centro do teu trabalho é lidar com pessoas, com os passageiros e com a sua equipe de trabalho. Então essas características elas se fazem necessárias. Se você não tiver, você não vai conseguir desempenhar bem a sua função. Então, a primeira aí que a gente falou, capacidade de tomar decisões. Possuir rapidez e precisão. O que significa isso, né? Rapidez de raciocínio, né? Que a gente avalia muito em dinâmica de grupo também. É aquela famosa presença de espírito, noção de realidade, você ter certeza daquilo que você está decidindo, né? Então, você não pode titubear, você não pode perder tempo. E isso a gente avalia em dinâmica de grupo, a gente avalia em entrevista. Então, conforme fazem perguntas para você, se você não tem rapidez de raciocínio, você é aquela pessoa que fica pensando, puxando, né? Olhando para cima, olhando para baixo, assim, tentando buscar uma resposta. Então, isso significa que você é uma pessoa de raciocínio lento.
né? E isso não é uma coisa boa. Imagina numa emergência, tudo pegando fogo ali, ou alguém passando mal e você ainda vai pensar, nossa, aqui é mesmo que eu tenho que fazer, né? Então isso atrapalharia muito. Possuir paciência. Quantos de nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, é aquela pessoa que perde a paciência com os colegas, perde paciência com os amigos, com a família, estoura com facilidade, no trânsito, não tem paciência de esperar, chega numa fila de um supermercado, tá lá em 10º lugar, já começa a ficar nervoso, já começa a ficar ansioso, sabe? Às vezes a falta de paciência, ela te torna uma pessoa agressiva, uma pessoa que quer fazer tudo correndo, e aí a falta de paciência gera aquela pressa que é inimiga da perfeição. Então, sabe aquelas pessoas que vira e mexe precisam tomar um floralzinho, né, o Impatins, para você ter paciência? Então, essa pessoa é uma bomba relógio. Então, todas as pessoas lentas da sua vida são alvo da sua raiva. Então, realmente, você não ter paciência é complicado para ser comissário. E aqui cabe eu falar uma coisa que é o seguinte: todas essas características são situações que você pode mudar e deve mudar de N formas. Aí cada um vai encontrar o seu caminho de melhorar a performance enquanto ser humano, né? Enquanto atuante na sua vida e nos seus relacionamentos. Outra coisa, fácil adaptabilidade. Então, o que isso significa? Por exemplo, eu tenho uma situação de mudança na minha vida, né? Alguém vem para mim e fala: olha, hoje você não vai mais trabalhar nesse setor, você vai trabalhar em outro. Tô dando um exemplo simples. Aí você muda para aquele setor, você fica de mau humor, você não consegue pegar no tranco, você não consegue se adaptar à nova realidade. É gente que tem medo de mudança de casa, medo de mudança no trabalho, medo... Sabe aquelas pessoas que ficam muito tempo sempre fazendo a mesma coisa porque elas não se adaptam fácil a novas realidades? E a vida muda o tempo todo. A vida, ela é uma constante tentativa de colocar a gente em prova. Então, se a gente não se adapta fácil às situações, né, a gente acaba sendo ter a gente acaba sendo uma pessoa rígida e que se fecha a novas oportunidades, novos aprendizados. Então, ter uma facilidade de adaptabilidade é incrível para o comissário. Pensa bem, cada dia você vai ter uma escala diferente. Cada mês é uma escala diferente, então você tem que se adaptar. Você não pode falar: mas eu só gosto de ir para Paris. Só me bota para a escala de Paris porque lá eu já conheço. E os dias que você tiver que voar para um lugar que você não conhece e que você vai ter que se adaptar. Então, adaptabilidade é outra necessidade, outra exigência. Possuir equilíbrio emocional. Lógico, principalmente em situações de emergência. O que é equilíbrio emocional? Sabe quando você se relaciona com uma pessoa que às vezes a gente brinca, que fala que ela é... Nossa, aquela pessoa é de lua, né? Um dia ela é simpática, no outro dia ela tá mega antipática, um dia ela tá feliz, outro dia ela tá mega triste, né? O desequilíbrio emocional significa que você não suporta as situações que a vida te coloca. Então você não tem aquela maturidade para entender que muitas das coisas que acontecem com você não é com você, é do outro, né? O outro tá revoltado, o outro não tem paciência, o outro um monte de coisa e que te tira do teu centro, né? Então é uma pessoa que se desequilibra fácil. Quando a gente vê aí algumas imagens na internet de ataques de pessoas agressivas, gente que tira arma no trânsito, check-in, né, que os agentes de aeroporto são agredidos por passageiros, né, não tirando o mérito da raiva que o passageiro tá ali naquele momento por uma situação bem constrangedora, mas quando a pessoa tem equilíbrio emocional, ela não precisa ter aquele ataque. A gente chama isso de pequenos surtos. É quando você sai de você meio que é possuído por uma... Não tô falando espiritualmente, tá? É possuído por um complexo seu e você começa
a agir de maneira que as pessoas não te conhecem. É uma verdadeira explosão. Então, isso é desequilíbrio emocional. Então, se você não tiver esse equilíbrio, muito facilmente você vai deixar passar isso no processo seletivo. Tem muita dinâmica de grupo que pega isso. Você consegue perceber desequilíbrio emocional na entrevista. Por isso que os entrevistadores jogam tanta coisa na cara, fazem perguntas capciosas, perguntas até constrangedoras, né? Que é para ver você se desequilibrar, né? Um exemplo clássico de desequilíbrio, uma história que eu gosto muito de contar, é que uma vez uma comissária, ela tinha acabado de passar pelo treinamento e ela tava tudo com o ego inflado e ela foi fazer, olha só, ego inflado, né? Outra coisa que tipo assim, excesso de orgulho, né? Ela tava fazendo o serviço outra vez e falou, não é assim, né? Não é assim que faz. Aí a menina falou, não, eu acabei de passar por um treinamento, é assim sim. E as duas começaram uma discussão, não é assim, é assim, não é assim. As duas começaram a brigar e uma cuspiu na cara da outra na galley, com 200 e tantos passageiros a bordo. Então imagina se esse desequilíbrio não custou a imagem da empresa, não custou o trabalho das duas, o emprego das duas, né? Então é só um exemplo, um exemplo assim, trágico se não fosse cômico, né? Ou cômico se não fosse trágico. Bom, possuir liderança, né? A gente, desde pequeno, a gente ouve assim, nossa, aquela criança, ela tem uma capacidade de liderança maravilhosa, né? Ela manda nos amiguinhos, ela controla, né, as atividades e tudo mais. Você sabe o que é ser líder? Você sabe o que é uma boa liderança? Né? Às vezes a gente acha que quem manda é um bom líder, quem é autoritário é um bom líder, né? Quem se faz obedecer pelo medo é um bom líder, e não é. Normalmente o bom líder é aquela pessoa que ela tem uma capacidade de perceber os outros, de observar a necessidade dos outros, as características, as qualidades das pessoas. E normalmente um bom líder, ele é carismático. Ele é uma pessoa que consegue tirar o melhor dos outros. Então, ele vai juntar as melhores características de cada um para obter o melhor resultado. Então, ele não é pautado por orgulho, por vaidade. Ele não se faz obedecer por medo, ele se faz obedecer por carisma, por camaradagem, por gentileza. Ele tem a capacidade de ouvir os outros, de aceitar a opinião alheia. Então, possuir essa capacidade de liderança significa que na hora de uma dinâmica de grupo, você vai ter que demonstrar que você tem iniciativa, que você tem proatividade e que você se preocupa com os colegas. Então não adianta você querer fazer tudo sozinho ou dar ordem nos outros no grito, né? Que isso vai acabar te impossibilitando. Então, quando eles aplicam dinâmica de grupo e eles querem ver se você é um bom líder, não significa que você vai ter que liderar a dinâmica inteira, mas você vai ter que demonstrar que você é capaz de assumir aquela liderança e que você é capaz também de aceitar a liderança do líder no momento, né? Você não é aquela pessoa que fica perdido, só esperando que alguém faça para você poder seguir as ordens, né? Então, isso é falta de capacidade de liderança. A pessoa que não tem a iniciativa, que não sabe o que está acontecendo, que não puxa para si responsabilidades e que está sempre esperando que alguém a mande fazer alguma coisa. Então, demonstrar isso num processo seletivo é pau na certa. Possuir flexibilidade, ou seja, eu tenho que ter jogo de cintura. Eu não posso ser uma pessoa rígida, eu não posso ser uma pessoa que bato de frente com os outros, né? Então, às vezes eles perguntam, né, no meio do processo, olha, só tem vaga para Recife e para Salvador, tudo bem para você? Se você tem uma boa capacidade de adaptabilidade, que foi o que eu já falei, você vai falar, não, numa boa, você não vai demonstrar susto com aquilo. E se você é flexível, você vai falar, não, tudo bem também, né? Pra mim tá tranquilo. Numa dinâmica de grupo, eles pegam as pessoas inflexíveis, que são aquelas que não aceitam críticas, que não aceitam ouvir a opinião dos outros, tem uma opinião e não abre mão dela de jeito nenhum.
ser flexível significa ter aquele velho e bom jogo de cintura. Então, sabe, quando você tem aquele drinkability, né? A pessoa fala alguma coisa que eu não gostei, mas eu sei levar com tranquilidade, com simpatia, eu consigo colocar a minha opinião sem ofender ninguém, né? Então, isso significa que você está sendo flexível, que você está aceitando a opinião dos outros, que você não está sendo intransigente, no sentido de exigir que as coisas aconteçam só do seu jeito, tá? Criatividade. Poxa, mas por que o comissário tem que ser criativo? Olha, imagina que entra aquele passageiro que cria uma situação horrorosa, que faz assim, leva você no seu limite. Vou contar a história para vocês. Uma vez eu fiquei sabendo de uma comissária que ela teve que lidar com uma passageira que ela tinha um problema mental, e ela queria acender um cigarro no voo. Todo mundo sabe que não pode. Só que essa passageira, ela se comportava tal como uma criança. Então, tudo que ela falava que ela queria fazer para ontem. Ela chegou a agredir a irmã que estava com ela no voo. E essa comissária, então, ela teve a criatividade de se adequar ao perfil daquela passageira, para conversar com ela também como se ela fosse uma criança, para fazer com que ela entrasse no jogo dela e não acendesse o cigarro que não poderia ser aceso naquele momento. Então, é criatividade, são situações inusitadas que a gente vai encontrar no voo e que a gente vai ter que ser criativo, porque apesar da companhia aérea ter um protocolo de atuação para cada caso, são muitos casos, são muitas situações. Então sempre vai ter alguma coisa que ninguém pensou ainda. Poxa, o que nós vamos fazer com aquele passageiro ali? Ele está exigindo uma coisa que nunca ninguém nem imaginou que pudesse. Então, você vai ter que ter criatividade e rapidez de raciocínio para poder abordar aquela situação de uma maneira agradável, leve, né? E de uma maneira que você não ofenda ninguém. Então, dentro de um avião, a agressividade é a última coisa que você vai poder usar. Você sempre vai ter que usar jogo de cintura, flexibilidade, adaptabilidade, rapidez de raciocínio. Então, todas essas histórias que eu tô contando fazem sentido para essas exigências. Então, por que as companhias elas estão olhando justamente se você tem essas características? Porque se você não tiver, então você vai causar problema para a companhia, tá? Bom, autodisciplina. Então, se eu não sou uma pessoa disciplinada, como é que eu posso cumprir uma escala com um horário tão rigoroso? Né? Como é que eu posso aparecer nos meus voos na hora certa? Como é que eu posso estudar? Porque você vai ter que estudar para o resto da vida, né? Você não vai poder simplesmente entrar como comissário e nunca mais pegar numa apostila, nunca mais fazer uma revalidação, nunca mais ter que estudar inglês. Você vai ter que fazer tudo isso, e isso tudo exige autodisciplina, exige que você tenha responsabilidades e uma boa disciplina para que você não se perca no meio dessa profissão, que ela é tão dinâmica, por isso, e tão diferente, por isso exige tanta disciplina. Ser extrovertido. Bom, não é que o comissário ele tenha que ser fazer um stand-up dentro do avião, né? Não é isso. O comissário ele não tem que ir lá dar altas gargalhadas, conversar com todo mundo, dando risada e tudo mais, não. Mas ele tem que ser uma pessoa que sabe se comunicar, que se comunica de uma maneira agradável, leve, solta, que fale todas as línguas. Todas as línguas que eu digo não é idioma, tá? Falar com a criança, falar com o adolescente, falar com o idoso, falar com aquele cara que tá com a cara feia, falar com aquela mulher que tá com a cara triste, né? Então, se você é extrovertido, significa que você consegue colocar o seu jeito de ser para fora. Significa que você consegue mostrar quem você é sem ter vergonha de si. Então, ser extrovertido é essa capacidade de você se entregar sem medo, tá? Ser desinibido, na sequência vem ser desinibido e ser solidário.
Então, desinibido é aquele cara que não é tímido. Eu preciso falar em público? Preciso fazer um speech. Preciso falar com os passageiros que eu nunca vi na vida? Preciso. Né? Às vezes, os comissários são convidados a serem instrutores da companhia aérea. Então, é legal essa desinibição. Né? Eu não posso... Imagina uma pessoa tímida numa situação de emergência tendo que evacuar uma aeronave. Como é que ela vai, né, sem liderança nenhuma e tímido, botar todo mundo para fora? Não vai, né? Então, é meio que são características que são meio que básicas, assim, meio essenciais. Possuir boa comunicação. Gente, aqui existe uma situação assim que a gente tem que falar muito profundo, porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe se comunicar. Ah, tá, eu me comunico muito bem com as pessoas. Será que as pessoas estão entendendo aquilo que você está passando, a informação que você está passando? Será que você é claro, objetivo? Será que você sabe usar de assertividade, né? Falar de maneira usar uma comunicação que não seja violenta, né? Então, saber se comunicar também significa que eu tenho equilíbrio emocional, que eu consigo passar as minhas informações sem agredir ninguém, sem exagerar, sem fazer drama, sem me vitimizar ou sem entrar em tantos... fazer uma comunicação tão complicada, né? Quando você não sabe se expressar, você deixa dúvida nos outros e isso gera mal entendidos e você não pode ter essa falta de comunicação adequada no voo, porque você pode gerar um incidente, você pode gerar uma situação ou não conseguir consertar alguma situação no voo. Exemplo, uma vez aconteceu de eu ver uma passageira que estava agressiva, querendo bater em outro passageiro. Isso acontece, tá? Isso é ser humano. A primeira comissária veio e ela ficou tentando dar oportunidades para aquela passageira agressiva de mudar de lugar e tal, e falando um monte de coisa que não tinha a ver com a situação. Não resolveu a situação e a mulher ficou mais agressiva ainda. Aí veio uma segunda comissária e foi muito assertiva com ela. Falou, olha, do mesmo jeito que você pagou a passagem, esse passageiro também pagou. Então o direito dele é o mesmo que o seu. Ela queria fechar a janela, por isso que ela queria bater no passageiro. O passageiro não queria fechar. E aí ela falou assim, vamos ser legais? Se você não quer sair do seu lugar, então você vai se comportar como todo mundo aqui. Simples assim, né? Ponto. Ela soube se comunicar, ela deu o recado dela, ela não precisou ser agressiva, ser estúpida com a mulher, ela deu o recado dela e a mulher baixou a bola. Então o que isso significa? Uma boa comunicação, né? Facilidade de relacionamento interpessoal. Poxa, se eu tenho que trabalhar em equipe, né, é um mínimo. Se eu tenho todas essas características anteriores que eu fui falando, é porque eu consigo minimamente me relacionar com as pessoas. Então eu não vou fazer que nem a comissária que cuspiu na cara da outra, né? Eu não vou perder a paciência com a minha equipe, né? Eu já cheguei a ver briga entre tripulantes porque um estava trabalhando mais que o outro, né? Tinha um tripulante ali que ele estava fazendo corpo mole. Então isso demonstra que você não sabe se relacionar, né? Você não está dando o seu melhor naquela atividade, você não está dando a sua participação, a sua contribuição. Você tem que saber entender até onde você vai, o seu limite, até onde vai o limite dos outros, o que é seu, o que é do outro. Quando você faz essa bagunça entre o que é seu e o que é do outro, normalmente você não sabe se relacionar. E aí fica muito difícil trabalhar em equipe, né? Eu nunca me esqueço, esse material todo que eu tenho é porque eu, lá atrás, no começo, eu ajudei uma companhia aérea, né?
juntamente com a psicóloga, fazer o processo seletivo desses comissários, e a gente estava aplicando vários testes pesados de personalidade que hoje não se aplicam mais. E o teste dessa pessoa até que estava legal, e eu comentei com a psicóloga, poxa, mas essa menina, ela até que manda bem, né, em algumas questões. Ela falou, pois é, mas eu não posso contratá-la porque em grupo ela não funciona. Ela tem um problema sério. Em grupo ela é uma bomba relógio. Não sabe se relacionar, né? Então, existe essa situação. Os psicólogos que participam do processo seletivo, eles estão atentos se aquela pessoa vai ser um risco para a equipe de trabalho e para os passageiros, tá? E por incrível que pareça, tem comissários que, se fossem contratados, seriam riscos até para eles mesmos, né? Então, por isso que precisa ser tão específico no processo. Bom, se você está acompanhando comigo até agora, eu vou pedir para você, se você ainda não fez, ativa o sininho para você receber os nossos outros vídeos, que a gente vai começar a fazer uma série de vídeos sobre processo seletivo, sobre comportamento do comissário, sobre a vida do comissário no sentido psicológico, né? Nessa curiosidade que as pessoas têm, porque é muito fácil mostrarem o lado lindo, maravilhoso, né? Mostrar só o uniforme, o glamour e a maquiagem, né? Mas o que tem por trás de tudo isso? Tem um ser humano que é muito bem qualificado, é muito bem treinado e tem que ter um psicológico maravilhoso, porque ele está lidando com vidas. Então, essa é a função do comissário, né? Possuir amabilidade, lógico, né? Como é que eu posso ser grosseira, estúpida, faltar com gentileza com os passageiros? Afinal de contas, são os clientes da empresa. Se eu não for amável, se eu não souber entender aquela pessoa que está com dor, aquela pessoa que está com medo, né? Aquela pessoa que está no voo ali super triste, não estou desempenhando bem a minha função, né? Contando histórias, eu gosto muito de contar histórias. Uma vez eu entrei na aeronave nervosa, que eu quase perdi o voo. Isso acontece também nas melhores famílias, né? E eu fiquei nervosa com isso, comecei a chorar de nervoso, de ter dado tempo de eu ter entrado no avião. Então aquele descarrego de energia, né, aconteceu ali, eu comecei a chorar. E eu nunca me esqueço que veio uma comissária, antes do avião decolar, me ofereceu um suco, agachou do meu lado e ficou conversando baixinho comigo. O que você tem? Por que você tá chorando desse jeito? Eu posso te ajudar? O que tá acontecendo com você? Né? E aquilo foi a coisa assim mais bonita que me aconteceu num voo, porque eu me senti acolhida, né? Eu senti que alguém percebeu que eu não estava bem e me deu esse abraço emocional, e foi muito bacana, e eu recebi isso de uma comissária. Então, para vocês perceberem que a amabilidade, a gentileza, o sorriso, né, a simpatia, ela vem acima de tudo. E também eu vou aproveitar e vou falar de uma outra característica, que é a empatia. Essa comissária, ela conseguiu se colocar no meu lugar, né, da minha dor. Ela não sabia porque eu tava chorando. Eu contei pra ela, não, mas agora tá tudo bem, você tá aqui dentro, tá tranquilo, você tá segura, né? Então a empatia, aquela coisa de você se colocar no lugar do outro e perceber o que o outro tá precisando. Tem uma companhia aérea que usa um sistema que é observe, perceba e atenda, que é justamente isso, né? Por que tem esse sistema? Porque os comissários, eles precisam justamente ter essas capacidades psicológicas de observar o outro. E você só observa o outro quando você tá bem consigo mesmo, né? Ou consigo mesmo. Possuir uma capacidade de planejamento. Então, tudo aquilo que você vai fazer, você tem que se organizar para fazer, né? Não pode ser sem pensar, né? Atenção aos detalhes, né? Então, aquele detalhe que você entra no lugar, você percebe que o lugar
essa luz tá queimada, esse lugar tá sujo, essa poltrona não tá ok, né? Perceber os detalhes na característica visual do passageiro que tá ali, é justamente no olhar do passageiro que você percebe os detalhes. Nossa, ele tá com medo. Caramba, esse cara vai surtar, né? Então, é essa capacidade de percepção que o comissário tem que ter. É lógico que ele tem que ter resistência à fadiga e ao estresse. Então, por quê? Porque é exaustivo, você vai ficar horas de pé, você vai estar lidando com gente, rouba energia. Então, pode ser que eu também grave um vídeo falando de como manter a minha energia trabalhando, né, para eu não sair de lá exausta, porque você está lidando com gente, né, com energia humana, né? Então eu tenho que demonstrar que eu tenho resistência à fadiga. Então, se eu demonstro no processo seletivo que eu me canso fácil, né? Por que os processos costumam botar as pessoas tanto tempo, às vezes, de pé esperando alguma coisa? Ou então 2, 3 horas dentro de uma sala esperando participar de uma entrevista, né? Teve uma época que uma companhia aérea internacional botava as pessoas de pé no sol. Resistência à fadiga, né? Capacidade de suportar coisas estressantes e estafantes, né? Ser cumpridor de regras e procedimentos, regras e normas, né? Se eu sou aquela pessoa contestadora que chega na empresa e falo, mas eu lá aprendi, não é assim. Mas por que isso é desse jeito? Por que não pode ser de outro? Se eu sou dessa forma, de cara eles já percebem, essa pessoa não vai entrar no padrão da companhia aérea. Então o que eles fazem? Eles fazem pegadinhas durante o processo. Então observe, às vezes eles pedem para vocês chegarem no lugar levando determinada coisa, ou então que vocês façam uma prova em determinado tempo, em 30 minutos fecha essa prova e vira para baixo. Se você não fez isso, bom, primeiro, você não tem atenção a detalhes, você não ouviu o que eu tô falando, e segundo, você não sabe obedecer regras e normas. Então eu falei para você vir de roupa social, você pega e vai de roupa esportiva. Exemplo bobo. Eles estão observando se você sabe obedecer regras e normas. Ser altruísta. O que é ser altruísta, né? É aquela pessoa que gosta de ajudar os outros em qualquer situação. Ela tá sempre querendo ajudar todo mundo, ela tá sempre... ela pensa mais nos outros do que nela mesma. É aquela pessoa que às vezes... ela é tão ética que ela se prejudica em prol dos outros. Então, isso é uma pessoa altruísta. Possuir destreza, cortesia e gentileza com as pessoas. E simpatia. Isso tudo eu já falei. Então, são características, todas essas são exigências psicológicas para a vaga de comissário. Toda companhia aérea segue isso. De que forma eles estão te avaliando? Através do fit cultural, que eu falei no último vídeo, através da dinâmica de grupo, através da entrevista, né? Então, eles têm N maneiras de avaliar você. E aí, nos próximos vídeos eu vou falando todos os bastidores, eu vou contando outras novidades e vou contar para vocês o que reprova. Então, eu falei as características boas e as ruins. O que será que são as ruins, né? Vou estar discutindo isso também. Então, se você é novo no canal, mais uma vez, né? Se inscreve, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está nessa batalha de entrar nesse mercado de trabalho, na aviação, que é uma profissão tão bonita, a profissão de comissário de voo, né? E é isso, foi muito bom conversar com vocês, muito bom passar as minhas informações. E a ProFlight está sempre à disposição. E aí, se alguém quiser conversar comigo dentro da escola, meu nome é Denise Penteado e eu tô aqui para ajudar vocês no que for necessário. Beijo e até mais. Excellence in Flight.